qual é a dificuldade de se falar sobre isso e de entender que isso faz parte dos buracos que a gente tem na alma. Não é uma questão de caráter ou de uma escolha. Não é você aceitar uma propina, entendeu? É uma questão de impulsão, de compulsividade. Seria uma hipocrisia, é uma hipocrisia a sociedade não discutir sobre isso ou colocar isso num lugar de nós não somos assim. Nos últimos tempos, o ator Fábio Assunção foi alvo de vários episódios desconfortáveis. Memes que viralizaram nas redes sociais, a divulgação de uma música em fevereiro que fazia piada com sua condição de dependente químico e, em junho, o vazamento de um vídeo íntimo na internet. Depois de um longo período em que se manteve calado, Fábio concordou em dar entrevista publicada pelo Globo no domingo. Na conversa, ele fala abertamente sobre o uso de drogas, o preconceito, a relação com os filhos e o trabalho. Aliás, no próximo, a série Onde Está Meu Coração, ele será confrontado com o tema da dependência química. Os bastidores dessa entrevista, negociada durante quase 5 meses com a assessoria do ator, são o tema do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nós conversamos com a repórter Nani Rubim e com a colunista Patrícia Kogut. Pois é, Maltic, hoje é segunda-feira, seria dia do quadro Na Cozinha do Globo, em que a gente conta bastidores de uma grande reportagem do jornal, mas hoje o bastidor era tão bacana que acabou virando o assunto principal do podcast. O Ao Ponto, você já sabe, é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Nani Rubim, o Fábio Assunção, acabou de gravar uma série que ele interpreta o pai de uma viciada em crack. E esse foi o ponto de partida para uma conversa sua com ele, em que ele foi muito transparente, muito aberto ao falar da dependência química dele, né? Sim, a gente ficou bem surpreendido quando ele foi chamado para esse papel, por causa de tudo que ele viveu, né, na vida pessoal dele, né? Não é segredo para ninguém, as histórias do Fábio foram mostradas na televisão, na imprensa, na internet. E eu justamente comecei a perguntar para ele sobre a série e ele viu nesse papel e nessa oportunidade uma chance de falar sobre um assunto que é muito caro a ele. A questão da dependência não tem a ver com classe social. Isso vai ser observado na série, né? Não está ligadas a pretos e pobres de comunidade que são absolutamente estigmatizados. A droga é usada como segregação, entendeu? É um instrumento de segregação. Eu acho que a série ela vai trazer essas questões à tona. Ele se sentiu muito confortável, ele me falou isso, se sentiu muito confortável para viver esse papel. Primeiro porque ele se sente confortável nesse espaço da dramaturgia. Não há tema que ele não possa tratar. E segundo, porque ele tem pesquisado muito sobre esse assunto, ele se envolveu com isso. Então, foi algo que ele realmente viveu, uma experiência que para ele foi muito enriquecedora nesse ponto, foi o que ele me falou. O Fábio Assunção, há uma década, ele era conhecido como um grande galã de novela. Eu quero publicar essa foto antes que algum concorrente faça isso. Com grandes papéis. E de uns anos para cá, o que ficou estigmatizado como Fábio Assunção é o produto de memes, de música, sempre trazendo uma imagem de uma pessoa absolutamente condenada pelo vício. Ele falou um pouco sobre essa transformação da imagem pública dele, o quanto que ele, como ele viveu isso. Importou para ele do momento em que isso começou a atrapalhar a atividade profissional dele, isso sim. Mas ele é tão amado pelas pessoas com quem ele trabalha e pelo público, mas principalmente pelas pessoas com quem ele trabalha, que ele se sentiu muito acolhido pela família, pelo público, pelos colegas de trabalho que saíram, fizeram meio uma rede de afeto em torno dele, defendendo ele dessa explosão de, enfim, memes. E os memes, para falar a verdade, ele até ter achado, por causa do filho dele, que falou: pai, isso é zoeira, o pessoal faz com todo mundo, entra na área da diversão. Ele se acalmou um pouco em relação a isso. Agora, ele fala na entrevista, tem um trecho, acho que o
o trecho assim, mais impactante da entrevista, em que ele fala da relação dele com o vício ao longo dos anos e que ele diz que não teve direito à privacidade, né? Em vários momentos, a questão da dependência voltou e ele fala, eu estava no ar, né? Eu era galã, eu estava estrelando novelas da Globo e convivendo com isso. E ele fala que uma vez foi buscar ajuda, foi num AA na Barra da Tijuca e na saída tinha um paparazzi, né? É bem exemplar essa história, porque foi a primeira vez quando ele decidiu que ele precisava de ajuda, porque aquilo estava atrapalhando ele. Ele conta que tinha 29, 30 anos, né? Então já tem um bom tempo. Tem uns 20 anos quase. Então, quando ele viu, percebeu, porque às vezes você demora também a perceber isso, né? Quando ele percebeu que estava precisando de ajuda, ele foi buscar ajuda. E ele não teve direito ao que a grande maioria das pessoas tem. Por exemplo, a primeira vez que eu falei, cara, eu preciso ir a algum lugar para cuidar disso, entendeu? Eu vim até a Barra aqui, escondido, sem falar com ninguém. Vim aqui no Corpo de Bombeiro, aqui que tem um NA, né? Eu não sei se é AA ou NA, mas acho que até AA. Alcoólicos Anônimos. Sei lá, 29 anos, 30 anos, assim, sozinho, assim, eu falei pra ninguém. Eu te juro, cara, eu saí, tinha um paparazzi do lado de fora, que fez uma foto minha e saiu uma nota. Fábio foi no ar. O Fábio mesmo falou que quando ele se internou numa clínica, tinha outras pessoas lá, evidentemente, ele conversava com todo mundo, e aí um rapaz, ele perguntou, e aí? Ele falou, não, meu pai disse que eu estou viajando, que eu viajei, entendeu? O Fábio Assunção não, ele ficou doente, necessitou de ajuda na frente do Brasil. Como isso estava naturalmente exposto, porque eu estava no ar, estava na novela, comecei a perder peso, eu comecei a ficar mal, tive os meus atrasos, teve dia que eu faltei. Isso começou realmente a se tornar público, assim, inevitavelmente. Ele até fala, né, que o vício não é uma questão de caráter, né? Exatamente, o vício não é uma questão de caráter. E ele fala muito isso, que ninguém pode ser definido só por uma característica sua. Então, o que é o Fábio Assunção? O Fábio Assunção é um ator espetacular. O Fábio Assunção é o pai amoroso de 2 filhos que ele ama. É o ex-marido de 2 mulheres bacanas, entendeu? Então, a pessoa é multifacetada, né? Ninguém é uma coisa só. Tem um episódio, Nani, acho que é do ponto de vista do público, né? Não sei o que o Fábio pensa disso, mas acho que o momento mais polêmico, assim, o ponto mais baixo foi aquele vídeo que foi feito quando ele foi preso no interior de Pernambuco. Fábio Assunção passando vergonha! Ele estava visivelmente ali alterado, ia levado num carro e um monte de gente fez aqueles vídeos, olha aí o ator da Globo e tal. Mas ele tem uma visão hoje positiva a respeito daquele momento, né? Esse episódio de Arco Verde, no interior de Pernambuco, ele estava numa festa de São João, ficou alterado, e ele diz sobre esse episódio que houve um exagero ali, né, de quem prendeu ele, de como ele foi tratado. Então, ao mesmo tempo que ele diz que houve isso, e que ele podia hoje estar dizendo, foi horrível, etc., ele disse para mim, mas teve um lado maravilhoso, e esse lado foi que o filho dele, então com 13 ou 14 anos, o João, ficou sabendo, claro, porque aquilo foi noticiado, e perguntou para o pai, foi a deixa para perguntar para o pai, o que aconteceu? Isso abriu uma porta com meu filho, dele trazer o assunto, mas o que foi que aconteceu? Aí eu falei e tal, aí a gente começou a conversar, eu falei, aí aos poucos, assim, né, toda a conversa que a gente tinha, assim, eu falei tudo para ele, assim, tudo. Então ele tem muita consciência, entendeu? Ele tem uma compreensão muito grande para um cara de 16 anos, assim. Hoje o filho é um super parceiro dele, que entende o que o pai passou e que defende o pai dessa torpedeada toda de... Virou quase um conselheiro digital, né? Você estava falando dos memes. Quando teve aquele episódio da música, da banda La Fúria, que fez aquela música, hoje eu vou ficar doidão, vou virar o Fábio Assunção e tal. Ele conta, né, que conversou com o filho e a partir daí foi procurar a banda... Exatamente. Para tentar reverter a situação e conseguiu, né? O que aconteceu ali foi o seguinte, quando teve os memes, o Fábio falou que ficou meio chateado e o filho falou, zoeira, não liga, etc.
quando teve o episódio da banda, da música, o próprio filho falou para ele: pai, isso aqui eu não achei legal. Então acho que o filho... E aí, a partir daí, o Fábio falou: vou conversar com a banda. E o João, segundo o Fábio, disse: eles não vão te dar ouvidos, nem tenta, você não vai conseguir. Ele falou: não, vou conversar. E o Fábio diz que ele poderia ter processado, né, como algumas pessoas próximas a ele sugeriram. Ganharia esse processo por difamação, etc. Mas ele pergunta isso: o que o processo vai gerar? Entendeu? Vai gerar algum entendimento sobre a questão? Então ele buscou o diálogo, fez uma videoconferência com a banda, que segundo ele foi super receptiva. Em 20 minutos eles acordaram tudo. A banda, depois de ouvir o Fábio, perguntou: então o que você quer que a gente faça? Ele falou: quero que o valor arrecadado com essa canção seja revertido para instituições que cuidem de prevenção a usuários de drogas. E vai ser, ele fala na entrevista que já estão fazendo essa conta, né, 6 meses depois, e ele falou que daqui a um mês mais ou menos esse dinheiro vai ser encaminhado para instituições. Você falou muito com a gente sobre a rede de afeto que se formou no entorno do Fábio Assunção. Eu mesma, Maltic, quando a gente começou a pensar nessa entrevista, logo depois desses episódios todos, do meme, da canção, a gente começou a procurar o Fábio. Enfim, era evidente que ele estava fechado. E eu comecei a buscar pessoas que trabalharam com ele, ou que são amigas dele. Isso há quanto tempo? Você ficou atrás dessa entrevista há quanto tempo, Nani? Foi em fevereiro. Mas conta, então. Exato, foi em fevereiro que a música explodiu, foi aí que a gente resolveu falar com ele. Principalmente depois que ele postou. Jamais me passou pela cabeça censurar a arte do autor e dos intérpretes dessa música, mesmo quando eu percebi o tamanho e o sucesso que a música alcançou. Nós somos artistas e eu torço muito para que vocês conquistem cada vez mais muitos fãs. Conheço também a luta do artista no Brasil e torço para que vocês prosperem, mas não censurar não significa que não existe aqui uma oportunidade de conscientizar. Que a gente achou super bonito o que ele fez, né? Que ele conseguiu reverter uma situação que poderia ser desfavorável para ele. Eu achei surpreendente, todos nós aqui achamos. Então, vamos procurar o Fábio Assunção e conversar com ele sobre isso, né? Porque ele foi 10-0 para ele nesse episódio. E eu comecei a tentar falar com ele falou: espera um pouco, agora não. E comecei a procurar pessoas, antes de falar com ele, pessoas que me dessem acesso a ele. E várias pessoas, assim, atrizes da Globo, do primeiro time, pessoas que trabalharam com ele em várias ocasiões. O que você quer aqui da fábrica? Eu quero a pesquisa completa. Não teve uma delas, um deles, que não me falou muito bem a respeito do Fábio. Assim, do ótimo colega que ele é, da pessoa sensacional que ele é, de como é um prazer trabalhar com ele. Então, eu já senti ali, e várias pessoas postaram isso, né? Vários atores, atrizes, diretores postaram isso. Então, você via ali que ele estava... que se formou uma teia em torno dele e que é importantíssimo nessas horas, né? Em que momento você conseguiu convencê-lo a conversar? É engraçado isso, porque a gente vinha conversando, e teve um momento que ele falou para mim: olha, eu estou com um novo assessor de imprensa, vou te colocar em contato, ele vai te ligar, vou te colocar em contato com ele. E esse assessor foi de uma grande ajuda, porque ele me falou: olha, não é o momento, a Globo também pediu para não ser agora, ele ainda está gravando a série, então vamos conversar mais para frente, vamos esperar. Falei: ok. E, assim, a cada 15 dias eu ligava. Cada 15 dias, uma semana eu ligava: e aí, Rafael, podemos? Ele falou: ainda não. Eu estava de férias, fora do Rio, em julho, e aí pipocou um WhatsApp. Era dele. Podemos falar? Falei: opa. Você recebeu um WhatsApp do Fábio Assunção? Não, recebi o WhatsApp do assessor. Quase infartei agora aqui. Mas já recebi. Quase já recebi o WhatsApp colega, do Carol. Fábio. Inveja? Eu tô morrendo de inveja. Você recebeu o WhatsApp do Fábio Assunção? Também. Gente,
Não vou nem falar mais nada. Mas então, aí ele te recebeu na casa dele. E aí nós combinamos, ele perguntou aonde eu queria que fosse. Eu falei, eu prefiro que seja na sua casa. É sempre mais agradável ver o lugar onde a pessoa mora, onde a pessoa tem seus livros, seus discos, as fotos dos filhos. Acho que tudo isso compõe, né? Isso compõe, em vez de um escritório árido, sei lá onde. E ele me recebeu em casa exatamente isso. Era uma casa com muitos livros, muitos. O Fábio lê muito, muitos discos. Ele ouve muito jazz, ele gosta de música. E foi super agradável. Ele foi muito gentil e não se furtou a responder a nenhuma pergunta. E tem uma frase que me chama muita atenção, que ele fala em determinado momento, é que ele nunca está satisfeito. Está sempre querendo melhorar. É isso mesmo? Ele falou isso e eu acredito que sim. Dá para ver pelo empenho dele nos papéis, né? Os papéis mais recentes do Fábio, o Ramiro, de Onde Nascem os Fortes. Conheço bem Pedro Gouveia. Ele é casado com minha prima. É excepcional, né? Eu, pelo menos, considero um papel incrível, como ele mergulhou nesse papel. Inclusive estudou. Esteticamente, né? Com aquela barba grande, Exatamente. Ficou parecendo muito mais velho. Ele até fala disso, dessa ruptura da obrigação de ser belo, né? Que é libertador não ser mais o galã. Acho que o Ramiro representa exatamente isso, né? Quando você vai pro conteúdo, né? Quando você vai pra alma de uma personagem, você sai completamente da questão estética. Claro que é uma construção de personagem, uma questão estética, mas o que é o belo, né? O que é o belo, né? Uma questão absolutamente subjetiva, e você se prender num conceito de belo é você restringir todo o seu potencial artístico a uma aprovação externa. Ele fala isso, que eu perguntei para ele, que muitos atores às vezes se perdem nessa história da passagem. Você é galã, tem uma hora que você envelhece, tudo bem, você pode ser um galã mais velho, e muitos são, né? Olha, tem vários atores aí que são geniais nesse papel, mas muitos se perdem também, né? Tem uma hora que você não é mais só o galã. O que você faz? Como foi essa passagem dele? E ele fala isso, que o que eu chamo de passagem, para ele foi uma libertação. E como ele sempre gostou de estudar muito os personagens, descobrir o que está por trás da motivação dos personagens, ele se sentiu realmente livre para ir mais atrás disso, né? Vamos falar então de trabalho, porque ele na entrevista fala muito desse aspecto pessoal, mas ele faz muita questão de falar que ele tem muitas facetas e que ele tem uma carreira realmente muito extensa na TV, no cinema, no teatro, começou com 19 anos. Ele relembra alguns dos grandes personagens, diz que narrou até hoje é lembrado pelo Renato Mendes, de celebridade, pelo Rei do Gado, agora o Por Amor tá de novo no ar e ele é relembrado pelo Marcelo. E ele não para de trabalhar, né? Ele acabou de gravar essa série e ele vai gravar mais 2 séries na Globo agora. Ele já tá acertado para ele tá no elenco de uma série baseada no romance da Fernanda Torres, chamado Fim, que vai ser gravado em janeiro. Em seguida, ele vai fazer uma série com o Bruno Barreto. O Bruno Barreto vai dirigir um projeto dos dois, conjunto, sobre o Doca Street. Doca Street, o playboy que assassinou a socialite Ângela Diniz nos anos 70, né, um caso real. Ele vai ser o Doca Street. Sim. Ele falou que é um projeto muito bom. Imagina, um personagem, se o Fábio fizer como faz todos os outros, de pesquisar, fazer multifacetado. Enfim, acho que vai ser duas boas séries, 2 ótimos papéis para o ano que vem. Que bom. Nani, obrigada, parabéns pelo trabalho. Até obrigada a vocês. Valeu, Nani, obrigado. Bom, Fábio Assunção deu essa bela e sincera entrevista para Nani Rubim. A gente chamou a colunista Patrícia Kogut para falar um pouco da carreira do Fábio, da importância que o Fábio teve e tem ainda na TV brasileira. Patrícia, o Fábio fala nessa entrevista, né, que conviveu com a dependência estando no ar, estando no auge. E, de fato, ele era um galã de primeira linha da TV Globo e foi o galã de uma geração, né? Ele é um ator daqueles que a televisão formou. Existe, volta e meia alguém diz, a televisão não formou grandes atores, homens, né? E ele é um grande ator.
foi formado pela televisão. A gente começou a acompanhar o trabalho dele. Ele era bem novinho. Bem novinho. Eu me lembro dele no Beijo do Vampiro. Ele tinha um papel secundário. E ele Acho sempre... que o primeiro grande papel dele, assim, maior, foi Rei do Gado. Ele bem novo ainda, mas ali ele já estava explodindo, ele sempre se destacou. Ele é um ator muito talentoso. Quer dizer, todos os problemas que aconteceram tiveram razões alheias ao talento dele. O talento dele nunca teve em questão. Agora está no ar Por Amor, né, que é uma novela de 1997, e ele faz o Marcelo. E ele é um personagem assim meio multidimensional, porque ele não é bonzinho, ele é muito machista, mas ao mesmo tempo ele é um bonitão, eles formam ali um casal e tal, no momento estão separados, a novela já está na reta final. E ele está brilhando na novela. E nessa última minissérie, Onde Nascem os Fortes, ele já num personagem mais maduro, ele é um ator que quando ele entra, ele ilumina tudo, ele é muito talentoso. E importante alguém como o Fábio falar como ele fala de um assunto tão delicado que é a dependência química, né? Porque eu não me lembro de um outro grande nome da dramaturgia que esteja no ar e que fale tão abertamente sobre esse assunto quanto ele, né? É muito honesto, né, ele fazer isso. E ao mesmo tempo ele foi um cara sofreu tanto com essa exposição que foi forçada em alguns momentos. Quer dizer, as redes sociais botaram ele num lugar tão difícil, né, e as pessoas são cruéis e tal. Então eu acho que ele falar um assunto tão delicado, estar na boca dele... É bom, né? É bom, é um assunto importante. Então tá bom. Patrícia, obrigada pela participação de novo. Até a próxima. Beijo. Valeu, brigadão. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio, e você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. E a captação do áudio é do pai da Lola Belli, o Maurício Belli. A Lola tem 12 anos e contracenou com Fábio Assunção na série Onde Está Meu Coração. Ela interpreta a personagem da atriz Letícia Colim, filha do personagem do Fábio, na infância. O Maurício, me conta, como é que foi essa relação com o Fábio Assunção? Ele até distribuiu o chocolate no set de filmagem? Distribuiu sim. Era Páscoa e nada, ele chegava com chocolate de manhã, dava para todo mundo. E sentava lá na frente do espelho com todas as luzes, né? Esperando a maquiagem. E começava a botar música, levava também aquele alto-falante, né, que se escuta muito forte. Botava jazz, Chet Baker. É como eu gosto muito do Chet Baker, comecei a falar com ele sobre jazz, ficamos falando meia hora. E aí, gostou do papo? Papo legal? Gostei, ele é muito legal mesmo, uma pessoa muito legal. Tá vendo? Já virou amigo do Fábio Assunção. Me apresenta aí, Maurício. Tá bom. É isso aí, pessoal. Até amanhã com mais um episódio do Ao Ponto. Tchau. Até mais.